Olá, meu nome é Alan Leon. Estamos aqui para a última aula do tema de gestão ambiental empresarial. Nós vamos estudar hoje quais são os instrumentos de auditoria e outros instrumentos que a empresa está suscetível, como, por exemplo, o licenciamento ambiental. Primeiro, o que é a ISO 14000 e como se faz a auditoria ambiental? A ISO 14000 ela é formada por uma família de regras. Ela é formada pela ISO 14004, que ela trabalha com os sistemas de gestão ambiental, as diretrizes, princípios gerais, as técnicas de apoio, delimita os conceitos, o que é cada conceito e as normas principais. A segunda norma é a ISO 14010. Ela traz as diretrizes mais específicas para a auditoria ambiental e os princípios gerais de auditoria. A ISO 14011, ela traz as diretrizes e os procedimentos para o sistema de gestão ambiental. E a ISO 14012, ela traz as diretrizes para um sistema de auditoria ambiental, principalmente no critério de qualificação dos auditores. Como deve ser, quais são as normas que eles devem seguir, o tipo de formação, o tipo de treinamento, capacitação, quais são os critérios que devem ser analisados diante de uma auditoria. Agora, a gente vai fazer um perfil geral sobre a ISO 14000. É uma norma muito complexa, muito difícil a sua efetividade e sua análise. Nós vamos estudar o quê? Quais são os principais característicos e aquilo que foram pedidos nos principais concursos. O que é a norma ISO 14000? É quando a auditoria e análises elas não são suficientes. A ISO 14000 ela traz uma possibilidade complexa de análise de um sistema de gestão ambiental dentro da empresa. A ISO 14000 ela não garante a gestão ambiental ou a qualidade ambiental de um produto. Ela certifica o sistema de gestão ambiental e o sistema de auditoria ambiental. Então, quando você verificar que a empresa, ela é certificada pela ISO, isso quer dizer que o produto dela é ambientalmente correto? Não necessariamente. Ela garante o quê? A eficácia do sistema de gestão ambiental da empresa. Ela é conduzida dentro de um sistema de gestão estruturado e integrado ao conjunto das atividades de gestão. Integrado tanto a atividade administrativa, a atividade produtiva, a gestão dos serviços. Todos esses fatores e todos esses departamentos, ou seções ou serviços, devem estar estruturados e interligados dentro de um sistema ambiental, dentro de um sistema de gestão ambiental. E ele provê às organizações elementos de um sistema de gestão ambiental eficaz. Qual é a melhor forma de se implantar, manter, avaliar, organizar, auditar esse sistema de gestão ambiental? Então, essa família de normas ISO 14000, ela dá para a empresa essas normas, esse procedimento, ela traz um know-how que foi aplicado anteriormente e possibilita que a empresa, de uma forma mais fácil, aplique isso dentro do seu contexto. Ela abrange uma vasta gama de questões, implicações estratégicas e de competitividade. Ela também busca a análise de um sistema de gestão ambiental enquanto estratégia ambiental aplicado a todos os setores, aplicado de todas as maneiras possíveis dentro da empresa. Ela também busca uma adoção de técnicas de gestão ambiental e pode contribuir para a obtenção de resultados ótimos para todas as partes interessadas. Ela não necessariamente se correlaciona só à empresa. Uma garantia de gestão de qualidade ambiental, ela também pode gerar para o seu acionista, para o seu trabalhador, para os seus clientes ou para os seus fornecedores uma melhor efetividade de suas políticas. Contudo, a adoção dessa norma ela não garante por si só resultados ambientais ótimos. Ela não garante, porque a empresa está adotando esse sistema de gestão ambiental, que ela necessariamente vai ter resultados ótimos. Por quê? Ela garantiu o sistema de gestão. A aplicação e a efetivação ainda depende da empresa. E como eu ressaltei na tela anterior, ela também não garante a qualidade ambiental de um produto. Não é porque a empresa é certificada pela ISO 14000 que o produto dela vai ser ambientalmente correto, mas o sistema de gestão ambiental dela é certificado. Ela também compartilha elementos comuns do sistema de gestão ISO 9000, que é o sistema de garantia de qualidade. Então, na análise, como ela também busca otimizar e garantir a eficiência de um sistema de gestão, ela, em alguma coisa, ela se correlaciona com a ISO, principalmente na garantia de qualidade.
e ela atende às necessidades de um vasto conjunto de partes interessadas e às crescentes necessidades da sociedade sobre a proteção ambiental, permitindo com que a empresa tenha uma análise mais profunda do seu sistema de gestão. A empresa consegue identificar as falhas, ela consegue acompanhar toda a mudança tecnológica, toda a mudança da percepção e toda a mudança que, por exemplo, os consumidores têm sobre a necessidade ou não de produtos ambientalmente mais corretos. E esse sistema de gestão ambiental ele pode ajudar os dirigentes das organizações a abordarem questões ambientais sistematicamente. Desde sistematicamente de uma maneira holística, quanto também numa questão de tempo, garantir a efetividade ao longo do tempo de suas políticas de gestão ambiental. Isso faz com que as ações elas sejam correlatas dentro de um ciclo positivo de avaliação. Então ela é implementada, ela é planejada, implementada, avaliada, e aí a gente volta depois nesse ciclo sistemático, garantindo uma qualidade desse sistema ambiental. E por último, ela integra o cuidado ambiental como uma parte normal de suas operações e estratégia comercial. Ela não é uma empresa que tem todas as suas ações separadas da sua percepção e da sua estratégia ambiental. A estratégia, o cuidado, o marketing, as ações, a responsabilidade socioambiental, ela é correlacionada em todas as etapas do seu processo produtivo, garantindo assim o seu sistema de gestão ele seja muito mais eficaz e muito mais aplicável dentro de um contexto organizacional. Agora, nós vamos estudar de uma forma o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, como nós vimos nos slides anteriores, é uma imposição do poder público dentro da empresa. São normas que essa empresa tem que cumprir se ela quer a sua implantação, a sua efetividade, se ela alguma alteração, reformas. Como ele funciona? O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo por meio do qual o órgão competente ele outorga uma licença. Essa licença ela leva em conta a localização, a instalação, a ampliação, operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais. Ela considera o que a gente chama de empresas potencialmente poluidoras. E a norma ela traz um rol de quais empresas elas deveriam ser submetidas a esse sistema de licenciamento ambiental. E por último, ela analisa a atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou de alguma forma possa degradar o meio ambiente. A empresa ela não precisa ser uma empresa poluidora. Se a atividade dela pode gerar algum risco ou pode vir a causar algum risco, ela tem que passar pelo procedimento do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa do licenciamento ambiental é a licença prévia. Depois que já foi fornecida essa licença, foi feito todos os estudos, existe a licença de instalação. É quando a empresa realmente se instala, começa a construir, começa a fazer todas as alterações no ambiente. E por último, a licença de operação. É quando a empresa ela entra efetivamente nos processos produtivos e começa a produzir e começa a gerar os produtos que ela se propôs. Vamos estudar mais um pouquinho a licença prévia? A licença prévia ela analisa a avaliação de impacto ambiental do empreendimento e ela é concedida na fase preliminar do planejamento da atividade. Então, ela é concedida antes que a empresa exista ou antes que ela comece sequer a sua construção. Por isso que a gente chama de licença prévia. Antes da empresa construir ou antes dela pensar, tem que ser feito e tem que ser analisado todos os riscos que essa empresa ou esse empreendimento está causando. Ele aprova desde a localização física da empresa, a concepção, atestando a viabilidade ambiental do empreendimento. Então, desde o local que ela vai ser instalada, se é um local adequado, respeitando os zoneamentos ambientais, respeitando a população envolvida, o bioma onde ela está inserido, caso seja um empreendimento de grande impacto. E ela também estabelece os requisitos e as condicionantes básicas que estarão sendo exigidas nas fases subsequentes do licenciamento.
Então, desde a licença prévia, ela já analisa se a empresa atinge todos os requisitos que vai precisar depois na licença de instalação. E durante todo o processo, todas as normas governamentais, acesso a todas as resoluções, se ela atende todas as resoluções do CONAMA, todas as resoluções dos órgãos estaduais, por exemplo, no estado de São Paulo tem a CETESB, e tudo isso já é analisado na licença prévia. Não precisa a empresa começar a produção para que ela descubra que ela não está respeitando uma norma. Na licença prévia, o órgão regulamentador que vai outorgar essa licença, ele já analisa e já vê se a empresa está cumprindo todos esses requisitos. A primeira etapa da licença prévia é a realização de um estudo do impacto ambiental. É analisar qual impacto realmente essa empresa vai causar, ou ela tem a potencialidade de causar. É um diagnóstico ambiental da área do projeto. Primeiro, o meio físico. É toda a interação desse projeto no meio ambiente natural. Se existe ou não a necessidade de devastação de floresta, alteração da paisagem, interação com água, o curso d'água, rios. Depois o meio biológico, como ele vai afetar toda a fauna daquela região. E por último, o meio socioeconômico, se ela está relacionada ou não a uma população local, se ela vai causar prejuízos a essa população, ganhos, como ela pode alterar a formação de renda e todos os outros critérios sociais dentro de uma determinada região. E aí, a gente passa para a segunda etapa do estudo de impacto ambiental, é a análise dos impactos ambientais do projeto, que é a identificação e a previsão da magnitude do impacto, ou seja, qual é o tamanho do impacto que essa empresa pode causar. O impacto de uma instalação de uma empresa processadora de matéria-prima, como por exemplo, não é a mesma de um impacto que uma usina hidrelétrica pode causar. Então no estudo vai ser delineado qual é esse impacto. Depois, todos os impactos positivos e também os impactos negativos. Todas as vantagens que esses impactos vão trazer, todas as desvantagens que ela vai trazer. E aí já vai apontar uma necessidade de mitigação dos impactos negativos. Depois, o grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas. Se todo esse impacto que ele causou, ele pode de alguma forma ser revertido, ou como isso deve ser feito, a possibilidade de impactos sinérgicos, o impacto causar de uma empresa acumulado com uma outra empresa que já esteja instalada numa determinada área, pode causar, por exemplo, alguma coisa devastadora numa determinada região. E a distribuição de ônus e benefícios sociais. Dentro daquele contexto social, o que a comunidade ela vai perder e o que a comunidade ela vai ganhar. Como a comunidade em volta ela vai ser prejudicada pela poluição, ela vai ser prejudicada pela extração de recursos naturais ou potencialidade de uso de produtos químicos dentro dessa empresa. Depois, na terceira etapa, vem a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e os sistemas de tratamento dos despejos. Como a empresa vai tratar todos os impactos, todas as ações corretivas que ela pode tomar, quais são os equipamentos que ela vai ter que ter para evitar esse impacto, caso haja um dano ambiental, caso haja um acidente que cause possivelmente uma poluição, todos os equipamentos que ela vai ter já para trabalhar com esse dano, trabalhar com essa ação de uma maneira imediata. E por último, elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, os impactos positivos e os negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Então, a gente analisar se esses impactos ao longo do tempo, eles tendem a aumentar esses impactos negativos, ou se eles tendem a ser minimizados, se de alguma forma ou de outra ele pode ser anulado, ou voltando na questão anterior, se ele pode ser mitigado. Às vezes, na implantação de uma empresa, o maior impacto está na implantação mesmo, a estrutura que ela vai utilizar para sua implantação. Depois, no funcionamento dela, esses impactos eles são já minimizados. Isso depende do quê? Da estrutura que a empresa tem, da característica,
do determinado processo produtivo e do grau de abrangência do impacto que ela vai causar. Depois que todo esse estudo ele foi feito e foi sistematizado, ele gera um relatório, que a gente chama de relatório de impacto ambiental, ou o EIA. Ele reflete todas as conclusões do estudo de impacto ambiental. O RIMA ele deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão, de modo que se possam entender as vantagens e as desvantagens do projeto, bem como as suas consequências. Mesmo que o estudo de impacto ambiental ele foi feito com uma linguagem técnica, as suas conclusões eles devem ser apresentadas de maneira clara, para que a população também possa ter acesso às vantagens do empreendimento e, mais importante, às quais riscos elas podem ser submetidas caso essa empresa ela realmente seja autorizada a sua instalação dentro de uma determinada área geográfica. Depois que ela cumpriu todas as etapas da licença prévia, foi feito o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e aí passa para a segunda licença, que é a licença de instalação. Ela autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento. Só aí, depois de feito todo aquele estudo, é que a empresa começa a construção mesmo, ela começa a gerar a sua construção física e o seu impacto dentro daquela determinada área. O prazo de validade da licença é estabelecido pelo cronograma de instalação do projeto ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Então, a construção daquele empreendimento não pode passar de 6 anos, de acordo e respeitado as normas que a empresa colocou no projeto inicial na licença prévia. O empreendimento que implica desmatamento também depende da licença de supressão de vegetação. Autorização para o corte de vegetação de uma determinada área, claro, se essa área ela não entra em, por exemplo, unidades de conservação. Aí há necessidade de outras licenças de outros órgãos competentes. Por último, a licença de operação. Depois que a empresa está construída, ela já está instalada dentro de uma área física, ela vai começar o seu processo produtivo. Ela deve ser solicitada antes do empreendimento entrar em operação. Ela que autoriza o funcionamento real daquele empreendimento. A sua concessão ela é condicionada à vistoria dos detalhes técnicos escritos no projeto. Então os técnicos vão até o empreendimento e verificam, olha, tudo que foi proposto no projeto foi cumprido, todas as ações mitigadoras elas foram realizadas, todos os danos causados eles foram mitigados ou eles foram reparados. E depois o prazo ele é estabelecido não podendo ser superior a 4 anos, não inferior a 4 anos e não superior a 10 anos. Então a empresa ela tem uma licença que varia entre 4 a 10 anos. Passado esse prazo, pode acontecer uma nova vistoria e a necessidade da realização novamente desse processo de licenciamento ambiental. Agora, vamos para as questões comentadas, como isso que a gente aprendeu nessa aula pode cair no seu concurso. Vamos lá? Põe na tela, primeira questão. 2012, Sesgran Rio, Petrobras. De acordo com a norma ISO 14010, a auditoria ambiental que permite avaliar até que ponto as condições de exploração e funcionamento de uma organização atende à regulamentação ambiental vigente é denominada auditoria de risco? Não. De contaminação? Não. Conformidade? Não. Encerramento ou aquisição? Não. Sistemas de gestão ambiental? Sim. Aí seria correta. Sempre que a gente pensar a norma ISO 14000, a gente tem que relacioná-la a um sistema de gestão ambiental. Lembrando que a 14010 ela trabalha com a formação e o detalhamento dos auditores para normas de ISO 14000 e auditoria ambiental. Próxima questão. Assinale a alternativa que representa o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aqueles que, sobre qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Alternativa A, legislação ambiental. Não, legislação ambiental seria todas as normas ambientais de uma maneira ampla. Letra B, estudo de impacto ambiental. Não, o estudo de impacto ambiental, na verdade, ele é um instrumento ambiental que faz parte da licença que deveria ser concedida a essa empresa. C, avaliação de impacto ambiental, também não. Letra D, licenciamento ambiental. Essa é a correta, seria a letra D. E a letra E, relatório de impacto ambiental, RIMA. Também não. Lembrando que o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, eles estão aqui dentro do processo de licenciamento ambiental. Numa leitura desatenta, você poderia colocar a letra B ou a letra E e falar assim, olha, essas são as etapas que fazem parte do licenciamento ambiental. Mas como o licenciamento ambiental ele é a ação macro, ele seria a alternativa correta para essa questão. Essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.